Olá, pessoal. Muito boa noite. Eu sou o professor Leandro Brasil, sou professor da Rede Estadual do Rio de Janeiro e também diretor do Instituto Gás Sustentável. Hoje, irei falar para vocês sobre a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Mas antes de falarmos sobre a Agenda 2030, vamos refletir sobre o que é sustentabilidade. Você sabe o que é sustentabilidade? Você acha que vivemos em um mundo sustentável? Bom, para a gente começar a refletir sobre isso, a gente precisa entender o que é o dia de sobrecarga da Terra. No dia 29 de julho desse ano, de 2021, nós passamos do dia da sobrecarga da Terra. O que significa o dia de sobrecarga da Terra? É o dia em que a humanidade ela consome todos os recursos que o planeta é capaz de renovar ao longo do ano. Então a gente passa a ter mais um ano de insustentabilidade, né? A capacidade da gente renovar os recursos naturais se esgotaram naquele período. E isso tem acontecido cada vez mais cedo, todos os anos. Na década de 70, por exemplo, o dia de sobrecarga da Terra foi no dia 29 de dezembro. Então, nós tivemos apenas 2 dias de sobrecarga em que consumimos mais do que poderíamos. Esse dia tem acontecido cada vez mais cedo, né? No ano 2000 era no início de outubro, no ano 2010 já era no fim de agosto, e esse ano foi em julho, tá? No ano de 2020 a gente teve um pequeno ganho, né? Foi novamente aconteceu em agosto, o dia de sobrecarga da Terra, mas já isso foi por conta da pandemia, em que as pessoas ficaram em casa, então teve menos emissões de gases poluentes. Porém, já voltamos ao patamar de 2019, né, em que excedemos a capacidade do planeta de se regenerar na velocidade em que estamos utilizando seus recursos, né? O que impacta sobre essa sobrecarga? É o fato da gente estar aumentando a nossa pegada de carbono. A gente também está diminuindo a biocapacidade florestal, a gente está aumentando a devastação das florestas, né? E hoje a humanidade precisaria de 1,7 planetas para manter o seu estilo de vida atual. E se seguirmos dessa forma, a projeção é que em 2050 a gente precisaria de 3 planetas para suprir a necessidade, né, que utilizamos hoje em dia. Isso também pode ser medido através da nossa pegada ecológica, que é uma expressão traduzida do inglês e se refere à quantidade de terra e água que necessitamos para sustentar as gerações atuais, né? Então, os países industrializados, eles acabam tendo uma pegada ecológica maior do que os países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento, por não terem muitas indústrias, por não terem muitos bens de consumo, né? A população não consegue adquirir muitos bens de consumo, então ela tem uma pegada menor, por não utilizar muita eletricidade, por não utilizar muito carro, por não ter uma devastação das florestas grande para ampliação das indústrias, para o desenvolvimento de indústrias, acaba que a pegada ecológica de países em desenvolvimento é bem menor. A pegada ecológica do Brasil está na média global, de 1,7, que é a atual, assim, a média global, né? Precisaríamos de 1,7 planeta, enquanto a pegada ecológica de países como os Estados Unidos, por exemplo, é de 3 para mais, né? Dependendo da região. Então, se todos os países vivessem da mesma forma, do mesmo estilo que os Estados Unidos vive hoje, nós precisaríamos de mais de 3 planetas para dar conta da nosso estilo de vida. O que são os componentes dessa pegada ecológica? A área de energia fóssil que nós utilizamos, né? A área que é utilizada para agricultura, para pastagem, a área de floresta, a área urbanizada, então tudo isso é calculado, né, e você pode fazer na internet, e tem vários sites que calculam a sua pegada ecológica, né, então você tem como entrar ali, responder um pequeno questionário, tem alguns questionários que são maiores, mais específicos, mas você
tem como acessar isso na internet e descobrir qual é a sua pegada ecológica. Se você come carne todo dia, se você anda de carro, se você anda de ônibus, né? Então, tudo isso influencia na sua pegada ecológica. Qual é o seu impacto no planeta, né? E aí, calculando individualmente, nós temos um resultado. Quando calculamos por cidades, por países, por continentes, nós temos uma pegada mais social. Mas como podemos reverter isso? Aí que entra a questão da sustentabilidade, né? Precisamos consumir apenas a quantidade de recursos que nós podemos consumir. Segundo o relatório Brundtland, o uso sustentável deve suprir as necessidades da geração presente sem afetar as possibilidades das gerações futuras de suprir as suas. Isso é uma definição do termo desenvolvimento sustentável, que surgiu em 1987 e aliou um pouco os termos desenvolvimento e sustentabilidade num mesmo conceito. Tá? Então, esse símbolo que está no fundo aí, para mim, é um dos símbolos mais importantes da sustentabilidade, porque ele descreve exatamente o que deveríamos focar quando falamos de sustentabilidade. É o ciclo. A gente precisa reciclar, a gente precisa fechar o ciclo dos alimentos, dos elementos que consumimos. E se você pega a água do rio para abastecer a sua casa, você utiliza essa água, você suja essa água, você precisa tratar essa água para devolver ela para o rio da forma mais limpa possível. Isso é sustentabilidade, né? Você está fechando o ciclo daquela água, ela veio do rio limpa, voltou para o rio limpa e você teve uma ação sustentável. É a mesma coisa dos alimentos, né? Quando você planta um alimento, você colhe o seu alimento, o resto daquele alimento que não foi utilizado vai ser jogado na composteira para fazer a compostagem e você está gerando adubo que vai voltar para a terra. Então você se alimentou da terra e você está alimentando a terra, sem contar as sementes que você poderá, né, retirar para replantar aquele alimento. Então foi um uso sustentável, você fechou o ciclo daquele elemento e você teve uma ação sustentável. Quando a gente fala de coisas mais complexas, como um telefone, uma caneta de plástico, que seja, já é mais difícil fechar o ciclo, né? Como você pode fechar o ciclo do plástico? O plástico é um derivado do petróleo, veio da terra, do fundo da terra, e não vai voltar a ser petróleo. Então a gente não tem opção de retornar, né, de fechar o ciclo desse plástico. O máximo que nós podemos fazer é reciclar ele, né, que deveríamos fazer sempre, para que ele volte a ser útil, né? Aquele plástico que já deixou de ser útil, volte a ser útil e não vá parar no fundo dos oceanos, no fundo dos rios, em aterros sanitários. Então, o mundo começou a perceber a importância da sustentabilidade no século passado, foi um resultado do avanço econômico da indústria, né? O desenvolvimento da nossa sociedade industrial começou a causar impactos severos no meio ambiente e o mundo começou a perceber isso já no meio do século passado, século XX, e começamos então as conferências da ONU para discutir as questões da sustentabilidade do meio ambiente. A primeira conferência foi a Conferência de Estocolmo, que aconteceu em junho de 1972, na Suécia, e você repara que o nome da conferência era sobre Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, né? Ela ainda não levava em conta outras questões além do ser humano, né? Ainda não tinha uma preocupação tão grande com os animais, com as florestas, e era mais relacionado ao meio ambiente humano. Essa conferência ela não teve o resultado esperado, é uma conferência importante, né, que marcou o início dos debates em escala global sobre o assunto da sustentabilidade, a preocupação com o meio ambiente, porém, ela não teve um resultado tão eficiente, porque os países em desenvolvimento não concordaram com as propostas feitas pelos países desenvolvidos de que nós deveríamos frear o desenvolvimento, né? A proposta era chegarmos a um desenvolvimento zero, para que a gente pudesse ter um planeta sustentável. E para os países em desenvolvimento, a industrialização só começou no século XX.
Então, para eles, ainda existe uma longa caminhada de desenvolvimento que eles não gostariam de frear, e eles não concordaram com as propostas do desenvolvimento zero feita pelos países mais ricos. 20 anos depois, ocorreu a segunda conferência, conhecida como a Cúpula da Terra, ou ECO 92, ou mesmo Rio 92. E essa conferência já teve um nome diferente, né? Você vê que a gente chamou Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Então, a gente observa que já tem aí um conceito de desenvolvimento e meio ambiente caminhando juntos, né? Foi um momento em que o termo desenvolvimento sustentável, que é criado pela Comissão Brundtland de 1987, ganhou força e até os dias de hoje é utilizado, né, como referência para um dos objetivos da sustentabilidade. Nós temos desenvolvimento, né? Então, diferente da ideia de 1972, em que o desenvolvimento era uma coisa a ser evitada ou ser congelada, em 1992 a gente já tem a ideia de que o desenvolvimento ele é possível, ele pode ser sustentável, se nós aliarmos tecnologia com ecologia. E sim, nós temos capacidade, conhecimento para isso. Então, basta que os governantes, a sociedade civil, ONGs, empresas se reúnam e acordem que possamos trabalhar dessa forma, juntos, em parceria, para criar um meio ambiente preservado e uma sociedade bem desenvolvida. Tá? E um dos resultados mais importantes da Eco 92 foi a criação da Agenda 21, uma agenda de ações em escala local, nacional e global, para que criemos um planejamento para o século XXI. Tá? Um planejamento de desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Tá? Então, diversos municípios, estados, países criaram a sua agenda particular, levando em consideração o seu ambiente, o que poderia ser feito naquele local para reduzir a sua pegada ecológica. Então, a Agenda 21 foi criada e estimulada ao longo do planeta, ao redor do planeta, né? E ela tinha como algumas de suas principais políticas e ações, né, as mudanças nos padrões de consumo, especialmente em relação aos combustíveis fósseis, como o petróleo, né, que é insustentável, a proteção dos recursos naturais, o desenvolvimento de tecnologias capazes de reforçar a gestão ambiental dos países, direcionamento para atividades que protejam e renovem os recursos ambientais e estabelecimento de áreas de ação, proteção da atmosfera, combate ao desmatamento, perda de solo e desertificação, prevenção à poluição da água e do ar, enfim, criar grupos de trabalho em áreas de ação, né? Esse foi um dos planos de ação da Agenda 21, que trouxe resultados efetivos e que estão sendo colhidos até hoje. E a Agenda 21 também foi importante porque ela começou a aprofundar em questões sociais e humanas, para além da questão ecológica, né? A ecologia ela parou de ser vista como apenas uma questão ambiental. A sustentabilidade passou a ser encarada de uma forma mais geral. A sustentabilidade passou a ser encarada nos seus padrões sociais, econômicos e culturais também, além da, da questão ecológica, tá? Então, a pobreza, a dívida externa, ela também precisava ser combatida se a gente queria chegar no mundo sustentável. Não adianta a gente ter sustentabilidade e ter violência, por exemplo. Ter sustentabilidade e ter mortalidade infantil. Então, a Agenda 21 começou a olhar para todas essas questões e trouxe maior profundidade no debate em relação à sustentabilidade. 5 anos depois, foi feita uma nova conferência em Kyoto, no Japão, e foi assinado o Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto ele tinha como objetivo reduzir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. A proposta dele era que países em desenvolvimento tivessem uma redução menor e países já desenvolvidos tivessem uma redução maior na sua emissão de gases poluentes. E dessa vez foram os países desenvolvidos que não concordaram com a proposta, né? 25 anos depois da Conferência de Estocolmo, os países desenvolvidos acharam que não iam frear, que era injusto eles terem que frear o seu desenvolvimento e os países
mais pobres, tidos como em desenvolvimento, não fossem obrigados, porque o Protocolo de Kyoto não obrigava os países em desenvolvimento a frear suas emissões. Apenas os países desenvolvidos é que tinham metas mais rígidas a serem cumpridas. Para os países em desenvolvimento eram apenas sugestões, mas não era uma obrigação. E então, muitos países não assinaram. Os Estados Unidos, que é o principal poluidor da atmosfera, não assinou, não ratificou o documento. Então, acabou que foi um documento ineficaz também, não trouxe resultados muito positivos para o planeta. Mas seguimos as negociações. 3 anos depois, nova conferência foi realizada pelas Nações Unidas em Nova York, conhecida como a Cúpula do Milênio, porque aconteceu no ano 2000, e na Cúpula do Milênio foram desenvolvidos alguns objetivos do desenvolvimento do milênio, tá? Foram conhecidos como ODM. Eram 8 objetivos que deveriam ser alcançados até o ano de 2015. E aí a gente vê que a sustentabilidade, a ecologia já está sendo tratada de uma forma mais geral. Você pode ver que dos 8 objetivos do milênio, apenas um foca na questão ambiental em si, os outros 7 falam mais de questões sociais, né, e que são importantes também para a humanidade. E aí sim foi mais fácil encontrar um consenso do que a reunião do protocolo de Kyoto, né? Foi mais fácil que os países concordassem em reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, promover educação básica, igualdade de gênero, erradicar a pobreza, a AIDS, a malária e outras doenças. E, é claro, tudo isso numa parceria global pelo desenvolvimento. Sem parceria, nada é possível. A gente tem conhecimento para transformar o mundo, mas se não estivermos juntos e determinados a isso, essa transformação, essa mudança não vai ocorrer, né? 2 anos depois ocorreu nova conferência em Joanesburgo, onde foi reafirmado os compromissos da Agenda 21, né, nas questões social, econômica e ambiental, né, e foi analisado como estava andando os programas e políticas centrados nessas questões, né? Foi aprofundado e foi incentivado para que continuássemos nessa direção. Já que o protocolo de Kyoto foi um fiasco, as negociações acabaram voltando-se para a questão da Agenda 21, que tinha sido mais unânime, mais consensual. E aí passaram-se mais 10 anos de debate, até que nós tivéssemos nova conferência no Rio de Janeiro, conhecida como a Rio+20, porque foi 20 anos depois da Rio 92. A Rio+20 foi lançado um documento, O Futuro que Queremos, em que foram lançadas as bases de um processo intergovernamental abrangente e transparente, para além de 2015. O que significa? Em 2000, no ano 2000, na Cúpula do Milênio, foram decididos os 8 ODMs, né, os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E esses objetivos eles deveriam ser alcançados até 2015. Quando chegamos em 2012, começamos a olhar para além de 2015, como estávamos indo em relação a esses objetivos, se estávamos conseguindo alcançar alguns deles ou não, né? Também se extinguia a primeira fase do protocolo de Kyoto, que era até 2012 também. Então, analisamos também os resultados do protocolo de Kyoto e começamos a elaborar de forma abrangente, intergovernamental, como poderíamos criar novas metas, novos planos de ações, novos objetivos para além de 2015. Tá? Então, participaram desse debate durante 3 anos sociedade civil, ONGs, empresas, governos, para que em 2015, na Conferência de Paris, fosse criada, então, a Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse documento, esses 17 objetivos, com 169 metas, foi assinado por grande parte dos países, a grande maioria, se não me engano, foram 191 países que assinaram esse documento, e ele começou a ser implementado desde então. A década de 2020 até 2030 foi considerada a década da ação global, onde a gente tem que acelerar os objetivos do desenvolvimento sustentável para que a gente consiga cumprir a Agenda 2030, né? E é nesse momento que nós nos encontramos hoje.
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, levaram em consideração os 5 P's, né, como os mais importantes a serem trabalhados. Era preciso focar nas pessoas, erradicar a pobreza, a fome e garantir dignidade e igualdade. É preciso focar na prosperidade, garantir vidas prósperas e plenas em harmonia com a natureza. É preciso focar na paz, promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. É preciso focar no planeta, proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta para gerações futuras. E é preciso fazer parcerias, implementar a agenda por meio de uma parceria global sólida. E aqui estão, então, os 17 objetivos, né? Erradicação da pobreza, erradicação da fome, garantir uma saúde boa e bem-estar para a população global, garantir educação de qualidade, igualdade de gênero, lutar, né, para que as mulheres também ocupem cargos importantes no planeta. Água limpa e saneamento. Infelizmente, ainda existem milhões de pessoas no mundo hoje que não têm acesso à água limpa e saneamento. Energia acessível e limpa. A gente tem que parar de utilizar os combustíveis fósseis e focar nas energias renováveis. Emprego digno e crescimento econômico, pois sem emprego a gente não vai conseguir ter sustentabilidade. Sem uma indústria inovadora com infraestrutura, a gente não vai conseguir também alcançar a sustentabilidade. Sem reduzir as desigualdades, sem criar cidades e comunidades sustentáveis com preocupações ecológicas. E esse ponto, para mim, é muito importante, o ponto número 12, em que a gente fala do consumo e produção responsáveis. Para mim, esse é um ponto muito importante. Eu acho que o consumidor hoje, ele é o centro das questões da sustentabilidade, porque o consumidor, ele determina o mercado. Ele não sabe da sua importância, mas ele é fundamental nos rumos do mercado. O que o consumidor não compra, o mercado não produz, o mercado não vende. Então, para você definir os rumos da indústria, né, você tem que mudar a mentalidade do consumidor. O consumidor, a partir do momento que ele se torna consciente da sua responsabilidade, e hoje em dia eu tenho visto muita gente se preocupando em olhar se aquela embalagem é reciclável, se aquele produto foi testado em animal, se aquele produto usa trabalho escravo, né? Quando o consumidor ele começa a se preocupar com o produto que ele está comprando, a gente muda toda a cadeia produtiva. Então, para mim, esse é um dos pontos-chave da mudança, da transformação global. E aí que eu acho que o papel do gestor ambiental dentro das indústrias hoje, dentro das empresas, é fundamental para criar esse elo com o consumidor consciente, né? Tanto em questão de propaganda, quanto em questão de eficácia do seu produto, mostrando, né, e se preocupando com o que o consumidor quer hoje em dia, né? O consumidor também quer um mundo sustentável, também quer um mundo com esses objetivos sendo alcançados, né? Combate às alterações climáticas, conservação dos oceanos, da vida marinha, da vida terrestre, com paz, justiça e instituições fortes e respeitáveis, com parcerias, né? Pois sem parcerias nada disso funciona. Então, focar no consumidor hoje em dia é a maneira que as empresas têm de alcançar realmente um desenvolvimento sustentável eficaz, tá bom? Eu queria agradecer a Sensopeg pela oportunidade de estar aqui fazendo essa palestra hoje. Queria agradecer a você que está aqui assistindo também. Espero que tenha sido proveitosa a palestra, que tenha ajudado a você a conhecer mais sobre a sustentabilidade, sobre a importância desse assunto nos dias de hoje, a importância da Agenda 2030, de levarmos adiante os objetivos do desenvolvimento sustentável. Gostaria de pedir que vocês mandem comentários aqui embaixo, vai ter um chat para que vocês possam falar o que vocês acharam e eu poderei responder posteriormente, se houverem perguntas. E também tem um link aqui para vocês conhecerem mais sobre o curso de gestão ambiental da faculdade, onde todas essas questões são levadas em conta.
são trabalhadas e estudadas, porque o papel do gestor ambiental hoje no mundo é de fundamental importância dentro das empresas e fora das empresas também, administrando projetos em comunidades tradicionais, em comunidades carentes, em escolas, tá bom? Agradeço muito a oportunidade e a presença de todos. Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.